Então, o que a gente percebe assim que com a tecnologia a juventude tem tido mais acesso a esses livros, né? Então ela acaba buscando mais e tudo, só que aí a partir do momento que ela gosta daquilo que ela está lendo, alguma coisa assim, ela busca o livro de papel. Então eu acho que é assim como aconteceu com a parte de CD e DVD, né? Que foi aumentando o volume, hoje a gente percebe que vem crescendo sim as vendas do livro, né? E que o livro digital não atrapalhou não. E os livros, assim como as roupas, eles também seguem tendências? Seguem. Literatura infanto-juvenil há pouco tempo era o tempo dos vampiros, agora a gente está indo para uma época aí que tem muitos livros de ficção falando de anjos, né? E aí algumas biografias, depende do momento de cada pessoa, né? Mas assim, seguem alguma tendência sim. E os autores brasileiros, eles estão no gosto popular ou ainda os brasileiros consomem mais o que é de fora? Mais do que é de fora, né? Mas tem grandes autores, né? E às vezes mais reconhecidos lá fora, que é o caso do Paulo Coelho, né? Ele é muito reconhecido lá fora. Aqui no Brasil ainda é criticado por uns, né? Mas ele vende muito mesmo, o Paulo Coelho, né? Mas leem bastante. Os autores brasileiros têm, pela crítica, uma boa aceitação. E assim, na tua opinião de profissional, né? Uma pessoa que lê muito e uma pessoa que não lê, o que você acha que a pessoa que lê muito ela tem de vantagem em relação à pessoa que não lê? Eu acho que em vários sentidos, né? Acaba dando uma bagagem dela para a vida em geral, em todos os aspectos, né? Tanto para conversar numa roda de amigos, quanto para se desenvolver numa carreira, né? Então, eu acho que a leitura ela acaba desenvolvendo bastante a pessoa como ser humano, né? É muito importante. Aí você lê a ideia de outras pessoas, né? Apesar de estar no papel, mas você está vendo a ideia de outras pessoas aí. Por acaso encontrei Frederico Forsyth, que é o meu guru na área de espionagem. Estou lendo esse aqui, estou observando Cobra, mas eu gosto de livraria, eu fico fascinado, perco noção de tempo dentro da livraria. Então hoje, especificamente, não vim buscar nada, mas eu li já muitas coisas interessantes aí. Mas o que me chamou mais a atenção foi o Frederico Forsyth, o Cobra. E tem algum livro que tenha marcado a sua vida, um livro que foi fundamental em determinado momento da sua vida? Ah, sim, houve vários livros, né? Muitos livros. Mas O Nome da Rosa, essa é a leitura para mim já pela terceira vez que eu já li O Nome da Rosa. Ele é algo assim marcante, porque ele introduz no mundo da própria literatura. Humberto Eco, ele é um mestre, né? Então ele naquele suspense todo da Idade Média, ele traz meandros extraordinários, apesar de ele gastar muito tempo com latim, com alemão, dentro do livro, mas é fascinante. Humberto Eco é fascinante, marcou profundamente minha leitura. Na realidade, eu vim buscar um livro para dar de presente e, ao mesmo tempo, ver quais as novidades para eu poder ler nas férias. O livro passa a ser um grande aliado nesses dias chuvosos e mesmo de sol, porque é um companheiro de todas as horas. Além de nos reportar a momentos, imagens, espaço diferenciado, ele faz com que a nossa mente se abra para o novo e faz com que a gente acabe buscando mais e mais leitura. Eu acho que o livro é um grande presente. Eu e meu marido somos dois leitores assíduos e somos frequentadores assíduos mesmo de livraria. Aí nas tuas mãos você está com um dos livros, os romances da Zíbia Gasparetto, né? Eu acredito que a Zíbia, no momento atual em que a gente vive, cujas circunstâncias do mundo é tão atrelada a sofrimento, etc e tal, não por ser a Zíbia, logicamente, que é uma grande autora, mas por ser um livro espírita, ele traz um pouco de alento para esses momentos tão sofridos que a humanidade toda passa. Então eu gosto muito de presentear livro espírita. E qual outro livro você está procurando? É do Jô? Do Jô Soares. Eu acho que o Jô Soares, ele contempla a gente com uma escrita muito bonita, bem atual, bem moderna, bem rápida, gostosa e faz com que a gente assim passe a descobrir um outro momento na vida dele, inclusive como autor de livro, que eu acho fundamental a gente conhecer. Você gosta de ler os livros? Sim. Quando tenho tempo, sim, né? Que tipo de leitura você gosta mais? De games, de gibi? O que você gosta de ler? Eu
Eu gosto de ler gibi, eu gosto de ler dos livros do Harry Potter. Você leu algum livro do Harry Potter? Só um. O primeiro, A Pedra Filosofal. Só por causa do seriado que tem passado na televisão, né? O pessoal tem procurado muito essa série aqui, As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que fala sobre guerras e um rei que ele é um conquistador, né? E vai ser uma série com 7 livros, né? O autor já escreveu 5. Aqui no Brasil o 4º livro já está para sair já, o pessoal está procurando. E saiu esse box especial, assim, que ele parece uma porta de um castelo, né? Fica bem bonito assim, com os 3 livros. Está sendo muito procurado, né, para essa temporada aqui. A história que o pessoal está acompanhando e na televisão está despertando muito a leitura também. Porque a pessoa vem através do filme procurar os livros. E às vezes ao contrário também, mas quando a pessoa assiste o filme e vem ler o livro, ele consegue adquirir mais conhecimento a respeito da história, fica muito mais satisfeito, né? Isso é muito legal. Olha, eu como médico, eu acredito que é uma das coisas mais importantes nessa fase. A literatura infantil, na fase do aprendizado da criança, todos nós sabemos, principalmente na área médica, que a criança, nessa fase é muito importante que seja estimulada de muitas maneiras, além das brincadeiras, além da educação dos pais, mas principalmente a literatura infantil, porque a literatura infantil é o que faz as crianças virtualmente viajarem nesse mundo da fantasia, que é a hora mais importante, que elas estão criando consciência do que é uma vida, a consciência do que é ser um adulto com uma boa formação. E na tua infância, tu tens algumas lembranças, Amir, antes do Amir médico, existia aquele Amir menino, né? Ele brincava, mas ele também lia. O que você fazia de leitura nessa época? Nós éramos muito estimulados desde criança. Nós somos em 4 irmãos e todos nós sempre fomos muito estimulados à literatura infantil. Então, na nossa época, eu me recordo que era Branca de Neve e 7 Anões, o Lobo Mau, o Chapeuzinho Vermelho, enfim, esses clássicos da literatura, assim como o Pinóquio. Agora que você me perguntou, a gente acaba viajando um pouco atrás. Mas são essas as imagens que a gente tem desse mundo de fantasia. E hoje eu posso te dizer com a maior franqueza que se não fosse por esse estímulo dos meus pais, principalmente dos meus pais, na área da literatura, talvez eu nem estaria seguindo a carreira que eu segui hoje na medicina. Porque para ser médico tem que ler muito livro técnico na área, né? Eu acredito que não só o médico, hoje o mundo está muito competitivo, mas já que está falando da minha profissão, com certeza, porque a área da medicina exige que você leia com frequência e é uma atualização do teu conhecimento diariamente. Claro que hoje nós temos o mundo da internet, mas eu ainda falo, eu sou um pouco da moda antiga, apesar da internet, mas eu gosto sempre de um bom livro, leio com frequência de 5 a 7 livros simultaneamente, essa é a minha rotina diária, sempre um tópico de cada assunto, mas isso já vem desde criança com certeza. Ela desde de um aninho eu já compro livrinhos, pequenininhos, com imagens, e eu gosto de estar sempre estimulando, sempre que eu posso estou comprando um livrinho ou estou trazendo ela e deixando ela visualizar. E agora ela está aprendendo a ler, então estou pegando assim poucas mensagens que ela consegue já ler um pouquinho. Então ela adora em casa, no quartinho, na sala de brinquedo, ela sempre tem os livrinhos dela. Nome e a idade dela? Eduarda, 5 anos. E já está começando a ler? Já tá lendo já. Ela já vai entrar no primeiro aninho agora, já lendo um pouquinho já. E ela pede também para ouvir historinhas antes de dormir? Vocês têm esse hábito de ler também em voz alta? Diariamente. Eu tenho um livro que é Uma História por Dia, é o título. Então, todos os 365 dias do ano, ele é dividido por mês, cores e dias. Então, todo dia tem uma história diferente, de janeiro a dezembro. Então, todo dia eu tenho a missão de ler uma historinha antes de dormir.
Se algum dia você esquece, ela vai lá e cobra. Mãe, cadê minha historinha? No dia seguinte ela fala, mãe, hoje você tem que ler a de ontem também. É muito engraçadinho, assim, mas eles cobram, eles mesmo incentivam, é bem gostoso. E para terminar, na tua infância, né? O que você lembra, assim, da tua infância de ler algum livro, de algum livro que te chamou a atenção? Não, na minha infância eu não tive esse estímulo. Aí comecei a ter na escola, a gente era obrigado a ler na época das aulas de português e era assim uma tortura para conseguir ler um livro. Só que depois, claro, a gente por conta própria, acho que se já tem uma quedinha para coisa, você começa a ler, pega um livro, pega um título, outro e vai pegando o costume, vai gostando. Aí na faculdade também peguei o gosto, então eu também tenho meus livros, sempre gosto de estar lendo um pouquinho e eu incentivo ela porque a gente sempre quer o melhor para os filhos, né? Então a gente não teve na infância, mas se puder estar estimulando eles. E é bom que ela gosta, né?